Carol, um dos pontapés pra eu criar esse canal era destrinchar uns assuntos bizarros no mundo Tokusatsu. Tipo, a linha do tempo do Dio. Isso é algo que eu tenho vontade de fazer desde que eu tava no ar, lá por 2018, 2019. Eu acompanhei Dio de domingo a domingo. E com a maioria de vocês, cada episódio só bugava mais a minha mente. Para nossa decepção, quando a série acabou, nós fãs continuamos sem entender nada. E para ser franco, a linha do tempo da franquia toda é uma grande zona. Mas isso também é papo para outro vídeo. Eu tô aqui para falar específico do Dio, porque na fandom é meio que subentendido que todos os Riders antigos que a gente vê são meio que alternativos, versões só daquele universo do Dio. Antes de gravar esse vídeo eu estudei bastante, vi muita Rider Wiki. E pra não vir aqui falando um monte de bosta, o meu intuito é explicar pra quem acabou de assistir ou quer assistir, que eu acho difícil. Como funciona todas essas imersões temporárias que o Sogo e companhia fazem do jeito que eu gostaria que tivessem me explicado. Como eu disse, eu precisei reanalisar alguns fatos da série porque eu terminei de hoje já tem uns 4 anos, então a gente precisa ir por fases. Sem mais delongas, primeiro a gente tem o mundo da Tsukuyomi de Swords, em que os humanos governam o tempo e o espaço, sem ter nenhum Kamen Rider nesse mundo. Por isso o tempo deles não se alinha com outros mundos, e isso levaria a esse mundo deixar de existir. Quando a irmã dele seria coroada rainha, Swords é consumido pelo ódio e decide ele mesmo governar todo o espaço-tempo. E o jeito mais fácil foi criando um certo alguém que roubasse o poder de todos os Riders, e esse seria o Oma Dio. Pra mim, de AR, né, Alternative Reality, já basta os do Decade, cara. Então encarar o fato que os Riders que a gente vê nessa série, não só aqueles que a gente conheceu, fica muito difícil pra mim. Não sei como você, mas sinceramente eu até hoje brigo comigo mesmo, porque o que eu aceito dentro de mim é que todas as séries Riders, os crossovers, até então, etc., são de um único mundo, que eu vou chamar de mundo A, esse aqui. Aquele que até perseguiram o Tsukasa por ele ser um invasor, etc. Decade é assunto para outro vídeo. Enfim, o mundo do Soul é outro sem Riders, é outro mundo sem Riders, eu vou chamar ele de mundo X, vai ficar mais fácil. E por isso o Sword viajou pra lá. A infância do Soul selecionou ele e o Hiryu, dois candidatos possíveis para serem o Rider Supremo, recebendo os poderes de manipulação de tempo e alinhamento de mundos. Ele também forma os Time Jackers para ajudar a criar versões distorcidas dos Riders em diferentes anos daquele mundo A, criando mundos diferentes a cada alteração, para no fim do plano tudo meio que colidir naquele mundo X, que vira meio que um sol. Todos giram em torno dele graças à criação dos Ride Watts e dos Jiku Driver, né, nesse mundo X. Então, uma coisa que eu não entendo até hoje: quem diabos construiu os Ride Watts e o Jiku Driver nesse mundo deles? Por que o Oz sempre tinha tantos para entregar quando era conveniente? Mas isso também é tema para outro vídeo sobre a origem dos poderes dos Riders, enfim. O que o Swords não contava era que a irmã dele, que deu um sumiço, ia cair no caso da hora errada no lugar errado. Ela foi parar bem no mundo X e bem na época que o Oma Dio, que o próprio Swords criou, estava governando um caos e ia entrar para uma resistência que ia voltar no passado, tentando impedir tudo aquilo. E isso é que a nossa bagunça começa. Porque até certa parte da série, as corrupções funcionam de um jeito, depois vai para outro. Então eu vou fazer um esquema aqui com minhas próprias mãos e como que eu interpretei essas alterações na série, né? Começando do X-Age até o Ghost. Quando um Time Jacker aqui, ó, criava um Another Rider no mundo A, o mundo original dos Riders que a gente conhece, meio que dividia a linha do tempo em duas versões. Uma primeira que nada disso tinha acontecido, e a história segue o rumo que a gente já conhece. Essa primeira versão A simplesmente se funde ao mundo do Soul, o mundo X. Por isso ele nunca tinha visto esse pessoal, esses Riders em ação. A segunda versão, que eu vou chamar de B, o Rider perde os poderes e o mundo meio que passava a pertencer ao Another Rider, que prevalecia. Já os poderes do Rider original passam a ficar armazenados no Ride Watch, que o próprio Soul trazia lá do mundo X dele. Por exemplo, o Another X-Age surgiu em 2016, no mundo A, e gerou um mundo B, em que o Emo perdeu os poderes. Aí lá no mundo X, que era 2018, surgiu um X-Age de 2018 também, que tinha vencido o Game Deus, tinha vencido o Cronos, tudo aquilo que a gente já viu. Mas eles tinham Ride Watch sem nem saber porquê. Mas depois, isso é um loop, já que o Soul volta no tempo, entre aspas, e vai para aquela linha do tempo B, em que o Emo perdeu os poderes, destrói o Another Rider e deixa o Ride Watch na mão do Emo, que reflete na mão do Emo do mundo A.
vamos dizer assim, que colidiu com o mundo X e ele entrega pro Soul fazer toda aquela investida. Só que esse Ex-Aid A, que ajudou o Soul, ele deixa de existir. Ele só serviu pro Dio armazenar os poderes no Radiowatch e abre meio que uma ponte pro mundo B iniciar a colisão que o Swords tanto queria. A mente bugou, né? Isso é porque o buraco é mais embaixo no build, que eu deixei pra falar por último, nesses primeiros raids homenageados, porque o final do build já envolvia tudo isso, de fusão de mundos. Então, vamos lá. Quando o Another Build surgiu aqui, ó, em novembro de 2017, lá no mundo do build A, era aquele separado pelo Skywall, aquele que o Evolt apareceu. Nesse dia, eles perdem os poderes, surgindo a versão B, esse aqui. Mas eles recebem Radiowatts do Soul. Já o Centro e o Banjo A seguiram a história normal, em que a Pandora Box criou aquela nova terra, em que eles foram parar só os dois, né? Mas essa, coincidentemente, era a terra do Soul. Por isso, nessa cena aqui, ó, o Centro tá com o Radiowatts sem nem saber por quê. Porque ele recebeu antes de tudo isso se alterar para a versão B, entendeu? Aí, vamos lá. Em 2018, a dupla, o Centro e o Banjo A, eles formam uma banda naquele café. Só que esses aí eles não duram muito tempo, já que no momento que o Another Build foi destruído pelo Dio naquela build arma, a linha do tempo B colide com o mundo X. Só que essa colisão só fica evidente lá pra frente, no final da série. Esse início confuso, sem muita explicação no início da série, desanimou muita gente. E entre outros fatores, como o carisma dos atores, isso é assunto para um vídeo de review. Só que eu tô aqui pra explicar o que ninguém nunca explicou. Então respira e vamos pra segunda fase do Dio, quando a gente chega em 2019. Como eu disse, o Decade é assunto para outro vídeo, mas é fato que ele e o D'Angelo estão tipo numa deriva do tempo, né? Espaço-tempo. Eles nunca são afetados por nenhuma mudança dimensional. Não existe um A nem um B deles. E do mesmo jeito que o Deku Driver e os Radiowatts surgem do além, o Tsukasa ele consegue armazenar os poderes dele num Radiowatts diferentão. E só ele surgir na série, tudo muda de figura. Começando pelos eventos do Heisei Generations, que é... Nossa, cara, é mais difícil de entender do que qualquer outra coisa. Você só tem que saber que o Kuga B e o WB se unem ao mundo X sem o Solo nem precisar conhecer o Godai ou o Shotaro, o Philip. Simplesmente eles derrotam os Another Raids deles e ganham uma armadura deles. Com o Ryuk é um caso à parte, já que o mundo A original do Ryuk, todo mundo perde os poderes no final da série, eles perdem as memórias. Só que os Time Jackers eles dão um jeito de invadir o mundo dos espíritos, que estava selado há anos, e eles criam um Another Rider reflexo do Shinji, o Dark Shinji, no caso, nos tempos atuais. Por isso não surge um Ryuk B, e o Soul nem precisa viajar no tempo para fazer todo aquele loop temporal, entregar Radiowatch, nada disso. Pelo que eu entendi, esse arco do Ryuk ele serve só para criar um reflexo do Soul. Um fogo duplicado, duplica os poderes do Dio, e aí surge o Dio 2, o Dio 2. E os eventos do Ryuk automaticamente se fundem naquele mundo do Soul, o mundo X. Por isso, umas semanas depois, rola toda aquela segunda Rider Battle, cria aquela série do Rider Time, que eu vou comentar numa cronologia do Ryuk própria. E aí o Shinji lembra de tudo, surge um Another Ryuk, e aí ele deposita os próprios poderes deles no Radiowatch, no Ryuk, no Knight, pro Soul, pro Gates usar. E daí em diante, acredito eu, os produtores perceberam que não precisava continuar toda aquela bagunça de viagem no tempo. Linha A, linha B, porque fazer isso com série mais antiga ia dar muito trabalho. Maquiar os atores, rejuvenescer. A essa altura já tinha surgido o Watts, Gates Revive, Radios do Futuro, o Soul descobre que ganhou poderes na infância, enfim. Tudo culminaria no dia Oma, que o Swords tanto esperava e não aconteceu. Os roteiristas, digo, Time Jackers, eles começam a criar Another Riders em 2019 mesmo, trazendo para o mundo do Soul Riders antigos, anos após as histórias originais já terem encerrado, continuando certos embates, igual no Blade, que eles já estão mais velhos, no Agito, no Hibiki, no Kiba, no Kabuto. Ninguém nem sabia que tinha caído um meteoro, mas o mundo deles estava ali, fundido com o do Soul. Tem o Drive, e também todos eles depositaram no final os poderes deles nos Radiowatts. Às vezes eles pegavam o próprio Radiowatch para se transformar. Enfim, tudo isso criou a forma final, que é o Grand Dio. Uma versão não corrompida do Oma Dio, que não obtiveram os poderes à força, né? E independente disso, o Swords, no fim, ele conseguiu o que ele queria. Que eram 19 linhas do tempo, colidindo com o mundo do Soul,
e ainda pegou pra si mesmo os poderes daquele certo Rider que não tinha uma versão A nem uma versão B, o Decade. Mas o Dio, alterando tantas vezes o próprio mundo X dele, né? Ele viajou para 2068, conversou com ele mais velho várias vezes. O Swords não contava que o Soul ia escolher encarar os poderes corrompidos e ia escolher um caminho diferente. Não ia virar um rei demônio, ele resetou toda a história. E eu não vou perder meu tempo tentando entender o filme de verão, o Overcourt, né? Que é aquele que traz os 4 Riders ilegítimos que são tratados como Showa até hoje, né? Que é o Black RX, o Shin, o Zeo, nossa, falei 4, não sei mais, o Zeo, o Jay, e tem até os Amazons daquele reboot. Então serve como uma homenagem ao Drive também, né? Que na série só apareceu uma versão do Chase, que ainda era o Machine Chase, enfim, lá no início. O que eu achei interessante nesse filme foi o fato do Issa, da Pump, né? Que canta a abertura do Faz, do próprio Zio. Ele zoneia com tudo, ele se auto-intitula um Soul também. Ele joga toda a culpa no Soul que a gente conheceu na série, né? De acordo com as próprias palavras dele, a era Heisei foi quebrada em ambientes desconexos e inadequados. Eu vou reconstruir tudo numa visão de mundo unificada sob o meu controle. Ele falava isso. E tudo só pra... Ele foi destruído pelo Soul, que fez um bem bolado lá, né? Com a pureza do Grand Dio dele mesmo, com o Hot corrompido do Oma Dio. Ele conseguiu juntar os dois e criou aquela forma que eu nem lembro mais, de verão. Mas voltando ao foco. Lá em 2019, quando essa loucura toda acabou, né? Foi o Dio. A cena final que a gente vê é cada Rider meio que ganha um mundo pra si mesmo. É dividido, as histórias voltam ao normal. E o mundo do Dio, a princípio, ele começou a abrigar os Riders atuais, né? Da era Reiwa. De forma que o Soul, ele se encontrou com o Zero One, o Zero One se encontrou com o Saber se encontrou com o Revice, se encontrou com o Gitz, e que agora, no filme de inverno, vai se encontrar com o Gachard. Falei tanto que nesse vídeo que eu nem tenho mais saliva para encerrar. Eu só peço que, se você acha que esse vídeo foi relevante, deixa um like pelo meu esforço. E aqui também, se gostou, porque eu volto aqui com mais conteúdo desses aqueles malucos que a gente curte ver se aventurando por esse Japão lá fora. Um abraço. Falou.